Olá! O crime não compensa, é claro, se ele não ficar impune. E esse é o desejo de toda a sociedade. E uma das formas de se buscar a justiça é por meio do perfil genético, o DNA. O Senado está debatendo um projeto de lei que altera a lei de execução penal. Mas essa coleta de DNA para investigação de crimes nos leva a algumas indagações. Invasão de privacidade, autoincriminação e o que dizer do direito e o dever da sociedade em punir crimes bárbaros e encontrar o verdadeiro culpado. O Banco Nacional de Perfis Genéticos do Brasil existe desde 2013 e nós vamos falar muito sobre ele ao longo do programa. Afinal, o debate é sobre melhorar a investigação criminal. E falando nisso, como andam os nossos índices de sucesso no combate ao crime? Então, quando a gente vê a taxa de coincidência do nosso banco no Brasil é de 23%. Quando a gente compara com o Reino Unido, por exemplo, 66%. O que quer dizer isso? A taxa de coincidência é a chance que você tem de conseguir um match quando você insere um perfil genético de vestígio dentro do banco. Então, no Reino Unido, você tem 66% de chance de elucidar o crime utilizando o banco. No Brasil, a gente tem 23%, porque a gente ainda necessita caminhar um pouco mais nessa ferramenta. E o nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos acaba de completar 10 anos. Então, vamos conhecer um pouco mais da história e dos números. Ele foi criado por decreto em 2013, está vinculado ao Ministério da Justiça e tem como objetivo armazenar dados para apuração de crimes. Este banco conta hoje com 186 mil perfis genéticos, sendo 139 mil de condenados. Minas Gerais é o que tem maior contribuição dentro do nosso banco, atualmente com mais de 24 mil perfis genéticos, seguido de São Paulo, com mais de 22 mil perfis genéticos, Pernambuco com mais de 21 mil, Rio Grande do Sul com mais de 14 mil, seguido de Goiás com mais de 13 mil. É uma ferramenta útil, é uma ferramenta extremamente potente e com uma segurança muito grande, mas que, sem a menor dúvida, demanda regulamentação para o seu uso, assim como tudo que a gente tem aqui no dia a dia. É uma questão não só para a gente ter a certeza dos condenados, mas também poder registrar as pessoas que eventualmente estão sendo imputados crimes de forma equivocada e que são inocentes. Então, essa é uma preocupação também do Ministério. Essa é uma sessão muito importante, senador, porque esse instrumento de coleta do DNA e comparação entre o DNA colhido no local do crime e o DNA constante em bancos de dados retirados aí de várias fontes, mas principalmente de pessoas ou condenadas ou investigadas por crimes graves, tem gerado uma verdadeira revolução na investigação criminal. Se foi a impressão digital que revolucionou a investigação criminal no século XIX, no final do século XIX, com Bertillon e outros, é a prova do DNA que tem feito essa diferença nos tempos atuais. Nós ouvimos falar em taxa de coincidência, match, ou seja, comparar dados e resolver um crime, identificar o culpado. Mas aí temos críticas em relação ao nosso banco genético. Haveria um descasamento entre a coleta de DNA de suspeitos e vestígios recolhidos na cena do crime. A gente vai ter hoje cerca de 140 mil perfis genéticos de condenados. E aí vem um outro dado que para mim é importante agora. Cerca de 28 mil apenas perfis relacionados a vestígios encontrados em local de crime. Vai chegar um momento em que eu vou ter lá 800 mil perfis genéticos de preso e a chance do banco me dar bons resultados é nenhuma se eu não tiver no mesmo passo, com a mesma velocidade e com o mesmo investimento, inserindo nesse banco os vestígios, que é aí que vem o match, né, senador? É aí que a gente tem um encontro, né? O encontro do que eu achei do criminoso no crime, no local, na vítima, com as pessoas que supostamente possam ter sido as autoras desse crime. Toda vez que você puder elucidar um caso usando outros meios de prova, especialmente outros meios de prova mais simples e mais baratos, é preferível a lançar mão disso. Será que não seria mais interessante investirmos na captação dos vestígios
Porque se a gente já tem um banco com uma quantidade muito grande de material coletado e a gente não consegue, de fato, aumentar a resolução dos crimes por conta disso, vamos aumentar ainda mais o banco, trazer ainda mais casos para dentro do banco. E aqui eu faria uma reflexão ao Ministério da Justiça. Eu até compreendo o argumento dos vestígios, da importância de investir na coleta dos vestígios e no exame dos vestígios. Mas a lei não impede isso. A lei vai ser executada. E aí o Ministério da Justiça, que tem um orçamento específico, vai definir quais são as prioridades. Agora, a importância de ter isso em abstrato, previsto na lei da possibilidade, é essencial. E, particularmente nesses casos de crimes bárbaros, é essencial que seja coletado o perfil genético já no momento inicial do indiciamento, da prisão preventiva ou da prisão em flagrante, para que a gente possa prevenir novos crimes e tenha uma justiça realizada com muito mais segurança. Pois é, tudo conta na hora da investigação criminal. Então, vamos conhecer o que o projeto de lei pretende mudar em relação à legislação atual. O projeto altera a lei de execução penal, aumentando o rol de crimes sujeitos à identificação de perfil genético. A coleta do DNA incluiria, além dos crimes dolosos contra a vida, estupro, roubo, extorsão, tráfico internacional de armas e, em vez do descarte do material, preservação da amostra para teste de confirmação. No lugar do perito, a coleta do material genético poderia ser feita por servidor público treinado. Esse é um projeto essencialmente importante para essa Comissão de Segurança, para a gente modernizar a investigação criminal no Brasil, para a gente aumentar a taxa de resolução de crimes violentos. Eu adianto meu voto logo, senador Sérgio Moro, que precisa ter esse tipo de coleta, precisa ter esse tipo de banco, e o nosso é bem raquítico mesmo, é bem minguado por número de crimes que acontecem nesse país, principalmente contra a mulher, contra o vulnerável, contra o idoso, e crime que deixa vestígios. Acho que nós temos uma segurança tranquila no direito comparado e uma segurança tranquila de uma lei que já vigora há 10 anos para podermos seguir adiante com tranquilidade num instrumento que sim vai potencializar em muito a elucidação de crimes. O que a gente tem que ter muito claramente é que no nosso país 2/3 dos crimes cometidos não são solucionados. Tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a legislação no sentido, né, de conceder a quem compete elucidar os crimes uma capacidade maior, eu considero que é um dever da nossa casa, é um dever do Legislativo. Ampliar o banco genético, descentralizar a coleta do DNA, o princípio da não incriminação, a investigação criminal e os direitos humanos. O projeto gera polêmicas. Vamos a elas. Primeiro, a coleta do material genético. Falando do artigo 7º, né, a possibilidade do agente público treinado fazer a coleta. Nós não acreditamos que seja necessário o perito fazer a coleta. O perito deve sim observar as questões de cadeia de custódia e a escrita do laudo pericial. Agora, a coleta pode ser feita por pessoal bem treinado pelos próprios peritos e que teriam a habilidade de fazer essa coleta de forma adequada. E o projeto também resolve uma falha essencial que existe hoje na legislação, que prevê que o perito tem que extrair o perfil genético lá no presídio daqueles condenados ou da pessoa submetida. E o Brasil não tem número de peritos suficientes para fazer isso. É literalmente impossível. É uma coisa pequena, mas se for mantida a exigência do perito, inviabiliza a aplicação da lei. Por isso que é importante ali ter um agente treinado para fazer isso. Não sou técnica, mas eu fico preocupada, assim, de se existe um perito, uma pessoa que tem uma formação, né, de perícia, tirar essa possibilidade do perito nos causa preocupação. Seria, a nosso ver, muito mais interessante fomentar os peritos, aumentar a quantidade de peritos, aumentar os insumos para os laboratórios, fazer com que essa perícia possa ser feita de uma maneira mais tranquila. É importante esclarecer, os senadores, que nós estamos falando da coleta do material genético, é passar um cotonete na mucosa do preso, do condenado, para a extração de células dessa mucosa
e isso daí é colocado num tubinho para o exame. Porque quando se fala nessa invasão, né, às vezes tem uma impressão que a gente está numa peça de Shakespeare, Mercador de Veneza, que vai tirar um pedaço, uma libra do coração da pessoa para fazer um exame, mas na verdade é um procedimento extremamente simples. A ampliação do rol de crimes, segundo o projeto de lei, mais tipos penais seriam enquadrados na coleta do material genético, presos condenados e mesmo prisões em flagrante. E o substitutivo, ele apresenta a proposta, então, que seja feita a coleta também de indivíduos presos em flagrante em crimes aí de grande violência, crimes sexuais, praticados com grande violência, o que facilitaria também a identificação rápida desses indivíduos, né? Como o que vemos aí como um impacto é uma rápida ação frente a crimes graves. Por exemplo, o crime de estupro, a gente poderia já fazer a coleta e fazer essa comparação dentro do banco de dados. Outra questão é com relação à presunção de inocência, né? Nós temos aqui, no caput da lei, a gente fala em condenados. Os condenados irão ter o seu material coletado, mas sugerimos que a redação seja de condenados com trânsito em julgado, porque o fato da pessoa ser condenada, ela pode, depois no recurso, ser absolvida. Então, não alimentar o banco com as pessoas que não têm um trânsito em julgado na sentença penal condenatória, respeitando o princípio da presunção de inocência. O que é o projeto de lei? Ele apenas amplia condenados para crimes dolosos, e aqui eu vou tomar liberdade de divergir, a gente não pode esperar o trânsito em julgado, porque o trânsito em julgado no Brasil, pelas construções da legislação, leva décadas. Agora, o que a gente colocou também no projeto, que a meu ver é essencialmente importante? Para casos de crimes praticados com extrema violência, crimes sexuais, estupro, assassinatos, e aqui nós estamos falando tanto de homicídio como feminicídio, crime organizado, organizações armadas. Para deixar muito claro, nós precisamos nos preocupar com essas organizações violentas, principalmente. Nesses casos, se a pessoa for indiciada na polícia, presa em flagrante ou presa preventivamente, se colhe o perfil genético e se insere no banco de dados. Para os demais crimes, só no caso de condenação. A ideia da senadora Leila, ela era positiva. Ela veio e falou assim, olha, vamos extrair o perfil genético para os crimes lá estabelecidos, alterando a Lei 7.210. Mas aí o relator vem e fala o seguinte, não só esses crimes, vamos estabelecer para todos os crimes dolosos. Minha gente, sabe quantos crimes dolosos nós temos no Estado Democrático de Direito? Além do Código Penal e das leis penais extravagantes? Quase 2.000 crimes. O Estado brasileiro vai ter condições de fazer extração de perfil genético para todos os crimes dolosos. É isso que nós vamos fazer? E também abrindo essa possibilidade de fazer isso para as pessoas que estão respondendo a inquérito ou sendo objeto de investigação. Um furto, que hoje é um crime que pode até ser encerrado com um acordo de não persecução penal, por exemplo, ele vai ser objeto de acautelamento. A pessoa que está sendo investigada vai ter o seu material genético coletado e acautelado pelo Estado. E se é necessário, se é efetivo que o Estado brasileiro realmente faça esse investimento para todos os crimes, vez que os crimes graves contra a pessoa, o estupro, eles já estão contemplados hoje. A gente não precisa avançar nessa proposta legislativa. E mais polêmica, essa está no Supremo Tribunal Federal, o princípio da não incriminação. O cidadão não seria obrigado a fornecer provas contra si mesmo. Além desse aspecto, a questão dos direitos humanos.
A gente está falando do Innocence Project, né, que é um projeto dos Estados Unidos que todos conhecem, que exatamente conseguiu a absolvição de pessoas que tinham sido condenadas indevidamente em função de erros judiciais e, a partir da perícia de DNA, comprovaram que aquele não era o autor. Então, sim, seja por um lado que eu olhe, seja por outro lado, né, seja para conseguir a condenação, seja para conseguir que a pessoa não seja condenada indevidamente, é uma questão de direitos humanos que a gente está falando, não é? O Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. Existem outras convenções que protegem, né, o direito da pessoa não se autoincriminar, né? Tanto é que quando a pessoa é presa, ela tem direito ao silêncio. Isso é um tema muito caro principalmente ao Superior Tribunal Federal, de resguardar esse direito que todos têm. Então, a gente avança na questão da prova genética, mas a gente não pode avançar nas violações de direitos humanos. Claro que existe aí uma preocupação com com uma eventual decisão do Supremo, mas essa casa, com todo respeito, não é dependente do Supremo Tribunal Federal. Nós respeitamos a instituição, mas nós não podemos ficar esperando para tomar uma decisão por conta de um recurso pendente há anos no Supremo Tribunal Federal. Nós estaríamos nos rebaixando, já que nós temos aqui uma autonomia própria. Eu acho que não existe direito maior do que da coletividade. Então, submeter as pessoas a um exame como esse, a uma coleta, claro, dentro de uma técnica, dentro de uma precisão, para elucidar, protegendo também o direito humano de quem está pleiteando, mas tem que pensar no direito das vítimas, principalmente, e no resultado que esse teste dá também para resolver situações como foi mostradas aqui. Não serve apenas para acusar, serve para excluir, serve para defender. Nós temos as chamadas cláusulas pétreas, que nem por emenda constitucional podem ser alteradas. Isso não sou eu que estou dizendo, está no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal. Dentre elas, está lá os direitos e garantias individuais. E dentre os direitos e garantias individuais, está lá o direito ao silêncio. Está lá a premissa constitucional de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Além de todos os tratados internacionais, essas garantias constitucionais, você vai determinar que o Estado, por uma declaração de sua ineficiência, faça uma medida invasiva para a coleta de material genético para todos os crimes dolosos e depois para os crimes, para as pessoas que estão respondendo a um procedimento administrativo, às vezes sem inquérito, apenas respondendo, nós vamos aquecer. A moderna compreensão do direito à não autoincriminação é que a pessoa não pode ser obrigada a confessar, a revelar aquilo que ela sabe na mente dela. Por isso, muitas vezes, é relacionado ao direito ao silêncio. Mas a pessoa poder ser compelida a fornecer alguma coisa para uma investigação, isso normalmente não está na esteira da não autoincriminação. Sob pena da gente chegar no absurdo de entender, não, então não pode fornecer impressão digital também. E, no fundo, o que a gente tem da prova do DNA é uma moderna impressão digital. Se a polícia me para, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que eu não sou obrigada a fazer o bafômetro. Então, eu não sou obrigada a abrir a minha boca e soprar no bafômetro. Por que eu, que sou tão criminosa quanto uma outra pessoa que está praticando, por exemplo, um furto, que vai ser o caso aqui de um outro crime doloso, vou ser obrigada a abrir a boca para um cotonete e tirar meu material e ser coletado? É o mesmo princípio que nos protege do Estado, né? Assim, das violências que o Estado poderia fazer. Temos que respeitar direitos humanos, é óbvio que temos que respeitar direitos humanos, mas a mera coleta, não é, de um dado genético de uma pessoa não é, na minha visão, nenhum desrespeito ao direito humano. Da teoria para a prática, crimes desvendados, a tecnologia a favor da sociedade. Cases de sucesso. Nesses casos, deu match. Esse é um caso que é muito peculiar, que é o caso do assalto a Prosegur, no Paraguai. Boa parte das pessoas que cometeram o assalto fugiram da Cidade de Leste para o Brasil e foram sendo presas, capturadas no caminho. E começou a ocorrer coleta de material desses indivíduos e a coleta de material lá no local
de vestígios. Com os materiais que foram coletados naquele ponto, naquele momento da fuga dos indivíduos, a gente conseguiu fazer o cruzamento com vestígios que haviam nos bancos de dados estaduais e o federal, nacional. E com esses cruzamentos a gente conseguiu fechar vários outros crimes dentro do país. Agora completou um ano o caso Guarapuava, do mega assalto que ocorreu em Guarapuava, em que o Laboratório de Genética Molecular Forense teve uma grande participação. O laboratório processou mais de 100 vestígios e destes nós conseguimos 12 perfis genéticos distintos que foram inseridos no banco. Conseguimos também matches com outros estados, o que auxiliou a investigação desse grupo, né, que comete esses crimes tão atrozes. Aqui foi mencionado o caso que é muito caro para nós lá do Paraná, da menina Raquel Genofre. E aqui ela é uma menina pobre, de família pobre, humilde. Saiu da escola pública dela para a casa dela. Isso foi em 2008, senador. E ela desapareceu no caminho. E aí, dias depois, o corpo dela apareceu na rodoviária, numa mala. Um assassinato brutal. Como foi mencionado aqui, 250 pessoas, suspeitos, tiveram o DNA, o perfil genético recolhido, para comparar com o DNA que tinha sido coletado na maleta. Foram atrás de câmeras, foram atrás de testemunhas, não descobriram o crime, não descobriram o autor. Esse crime foi resolvido em 2019, através do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Porque na implementação do banco, foi coletado o perfil genético de um preso lá em Sorocaba, que era alguém que já estava preso por abuso de crianças. São Paulo, Sorocaba, São Paulo. Foi coletado esse perfil e colocado no banco de dados. E aí deu a correspondência. 11 anos depois, aquele crime foi solucionado. Se esse perfil tivesse sido inserido no banco lá atrás, em 2008, tinha sido resolvido no próprio mês, no próprio ano, em seguida. Isso para ilustrar as deficiências da nossa legislação. E um fato recente foi lembrado para destacar a importância do banco genético e da coleta de dados. Os atos acontecidos em Brasília, o 8 de janeiro. A gente já finalizou os laudos do dia 8 de janeiro. Todo mundo sabe aí o que aconteceu, as invasões, e essas invasões deixaram vestígios por todos os prédios que foram invadidos, todos os locais que foram invadidos. Eu acho que eu posso dizer, sem muito medo de errar, que certamente foi a maior operação pericial que já ocorreu no Brasil. Então foram identificados 176 perfis unitários saídos desses 3 locais, Palácio Planalto, aqui o Congresso e o Senado. E desses 173 locais, com a análise feita nas 1.388 pessoas que foram identificadas por meio do DNA após a detenção delas, a gente conseguiu, cruzando os 176 perfis com 1.388 identificados, 47 coincidências, 47 matches. Então, essas 47 pessoas, a gente consegue dizer exatamente em que ponto que elas estiveram, colocar elas exatamente no local em que elas estiveram. Prós e contras, o combate ao crime, os limites da investigação criminal. Reflexões. Acho que a gente tem que avançar com relação a essas discussões. Se, de fato, aumentar a quantidade do banco, no número de coletas, vai gerar a resolução de casos. Qualquer reflexão sobre o sistema penal é sempre uma reflexão entre liberdade e segurança. A liberdade individual, segurança coletiva. Eu fico muito preocupado com o rumo que nós estamos determinando aqui nessa comissão e no Senado. Os fins justificam os meios? É isso que nós temos que debater. Nós temos que entender qual é a função do Estado de Direito. Esse é um projeto essencialmente importante para essa Comissão de Segurança, para a gente modernizar a investigação criminal no Brasil, para a gente aumentar a taxa de resolução
de crimes violentos. A gente tem dificuldades, a gente tem técnicas específicas para o DNA. Ele é infalível? Não, ninguém aqui vai dizer que ele não é infalível. Existem seus problemas, sem a menor dúvida. Porém, é uma ferramenta muito forte que precisa de regulamentação para o seu uso. E o debate continua aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, mas seja como e onde for, o Brasil precisa mostrar que o crime não compensa. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.